Você já ouviu falar sobre a teoria do domínio dos fatos? Então fique comigo porque nós vamos falar sobre esse assunto. Eu sou Israel Francisco de Araújo, bacharel em Direito, e esse é mais um vídeo do canal Jurisprudente. A teoria do domínio dos fatos é uma das construções jurídicas mais importantes do direito penal moderno, especialmente nos casos envolvendo crime complexo, organização criminosa e estruturas hierárquicas de poder. A teoria ganhou notoriedade em julgamentos de corrupção, crimes empresariais, delitos praticados por grupos organizados, porque permite identificar quem realmente controla a prática criminosa, mesmo sem executar diretamente o ato. Criada e desenvolvida pelo jurista alemão Klaus Roxen, a teoria busca diferenciar o simples participante daquele que efetivamente possui o comando de ação criminosa ou da ação criminosa. Seu principal objetivo é evitar que líderes intelectuais do crime escapem da responsabilidade, e principalmente da responsabilidade penal. Porque só o fato deles não executarem o ato pessoalmente não implica dizer que eles não tenham praticado uma conduta ilícita. Essa teoria ela é interessante porque parte da ideia de que o autor de um crime não é apenas quem realiza fisicamente a ação criminosa, mas também aquele que possui controle sobre a execução do delito. Veja só, segundo essa concepção, o autor é quem tem o poder de decidir se o crime ocorrerá, como será praticado e quando será interrompido. Em outras palavras, é quem detém o domínio funcional da ação criminosa. Isso significa que o líder de uma organização criminosa, seja qual for, o mandamento que ele tenha dado, ou o mandante, ou o dirigente que controla subordinados, eles poderão ser considerados autor do crime, mesmo sem tocar no cadáver, mesmo sem tocar diretamente na execução criminal. A teoria se tornou especialmente relevante em crimes empresariais, em esquema de corrupção, em organizações criminosas complexas, nos quais a responsabilidade intelectual frequentemente atua, ou esses responsáveis intelectuais frequentemente atuam à distância, não é? Utilizando terceiros para executar a ordem. A origem da teoria, ela foi desenvolvida, como nós já falamos, por Klaus Roxen, na década de 60. O jurista ele buscava solucionar problemas relacionados à autoria de crimes cometidos dentro da estrutura organizada de poder.
especialmente após julgamento envolvendo crimes praticados durante regimes autoritários. O grande desafio era responsabilizar líderes que determinavam práticas criminosas sem participar diretamente da execução. Muitas vezes os executores materiais eram apenas subordinados, cumprindo ordens. A teoria dessa condição surgiu exatamente para impedir que os verdadeiros responsáveis pelo que acontece, né, se escondessem atrás da alegação da ausência da sua participação direta no delito. A doutrina costuma dividir o domínio dos fatos em algumas modalidades principais. Primeiro, domínio da ação. Quando é que se dá essa condição? Essa condição ocorre quando o próprio agente executa diretamente o crime e, nesse caso, ele possui o controle total sobre a sua conduta. O domínio funcional do fato. Ou seja, acontece um crime praticado em conjunto quando várias pessoas dividem tarefas essenciais para a realização do delito. Todos possuem participação relevante no controle da ação criminosa. E tem o domínio da vontade. Essa situação é aquela que é conhecida dentro da teoria como domínio da vontade, porque ocorre quando alguém utiliza outra pessoa como instrumento para praticar o crime. Isso pode ocorrer por coação, por manipulação, dentro da estrutura hierárquica rígida que existe. Nesse caso, o mandante ele possui o verdadeiro controle do fato criminoso e, ainda que não pratique pessoalmente esse ato, ele é o responsável, porque ele tem o controle. Quanto à aplicação desse direito penal ou no direito penal brasileiro, a teoria do domínio dos fatos ganhou ampla discussão no Brasil em julgamento de grandes repercussões envolvendo corrupção e organização criminosa. Embora não esteja expressamente prevista no Código Penal, a teoria passou a ser utilizada como instrumento interpretativo. Preste bem atenção nisso, que cai em concurso. Ele é visto como instrumento interpretativo para análise da autoria criminal em delitos complexos. Sua aplicação permitiu ampliar a responsabilidade penal do dirigente. Líderes políticos, empresários, chefes de organização criminosa que exerciam controle sobre esquemas ilícitos. Entretanto, a utilização dessa teoria também gerou alguns intensos debates jurídicos. Esses debates jurídicos eles são até comuns, mas quando se trata de algo que é tão direcionado como esse caso, há debates até muito duros com relação a essa questão. E há controvérsia na teoria, sim, claro que há algumas controvérsias. Apesar da sua relevância, a teoria do domínio dos fatos não pode ser utilizada como mecanismo automático na condenação apenas com base
na posição hierárquica do acusado. O próprio Klaus Hoxe sempre afirmou que não basta ocupar cargo de liderança para ser responsabilizado criminalmente. É necessário comprovar efetivamente o domínio sobre a prática criminosa. Esse é o ponto fundamental, porque a teoria não elimina a necessidade de provas concretas. O direito penal moderno exige demonstração clara da participação consciente do controle da ação criminosa. E o perigo está no uso distorcido da teoria para presumir culpa apenas para a posição ocupada pelo indivíduo dentro de uma empresa, né? Órgão público ou mesmo uma organização. Isso violaria princípios constitucionais importantes, como a presunção de inocência, o devido processo legal e a responsabilidade penal subjetiva. A teoria possui enorme relevância no enfrentamento de crimes organizado e uma corrupção sistêmica. Em estruturas criminosas, por exemplo, mais complexas, o uso dessa teoria, em que os líderes frequentemente evitam contato direto com atos ilícitos, justamente para dificultar a sua responsabilidade ou a sua responsabilização. Sem mecanismos jurídicos adequados, apenas executores de baixo nível seriam punidos, enquanto os verdadeiros articuladores, aqueles que estão sob comando, permaneceriam protegidos. Nesse contexto, a teoria do domínio dos fatos, ela fortalece a capacidade investigativa e repressiva do Estado, permitindo alcançar autores intelectuais e dirigentes de organizações criminosas. Ela também possui impacto significativo em crimes empresariais, lavagem de dinheiro, fraudes financeiras e corrupção administrativa. Apesar da sua importância, a aplicação da teoria deve respeitar rigorosamente os limites constitucionais. O direito penal brasileiro adota o princípio da culpabilidade. O que é isso? Segundo essa teoria, esse princípio, ninguém pode ser condenado sem provas individualizadas de dolo ou culpa. Portanto, a simples existência do cargo de chefia não autoriza a condenação automática do chefe. Na condição em que se aplica essa ideia, é indispensável demonstrar que o acusado tinha conhecimento do crime, que ele tenha poder de decisão e efetivo controle sobre os fatos. A teoria não substitui provas. Preste bem atenção nisso, que é importante. Ela apenas oferece critérios jurídicos para identificar a autoria em estruturas criminosas complexas. A teoria do domínio dos fatos representa importante avanço na responsabilização penal de líderes e mandantes de crimes complexos. Sua principal contribuição foi impedir que autores intelectuais
escapassem da justiça apenas por não executarem diretamente os atos criminosos. Entretanto, sua aplicação exige uma extrema cautela. Uma extrema cautela. O uso inadequado da teoria pode gerar condenações baseadas em presunção, enfraquecimento, garantias fundamentais do Estado podem ser atingidas nesse caso, e, logicamente, o Estado democrático de direito, que é importante que a gente ressalte aqui. O equilíbrio entre a eficiência no combate ao crime e o respeito às garantias constitucionais pode gerar condenações importantes, mas é essencial. É essencial que haja esse equilíbrio. Então, a teoria deve servir como instrumento técnico de análise da autoria penal, nunca como substituição da necessidade de provas concretas e individualizadas. Portanto, essa é a condição maior e uma melhor explicação que nós temos com relação a esse ponto que é importante que nós saibamos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então eu peço a você que se inscreva no nosso canal, porque aqui nós vamos dar dicas de direito penal, direito civil e todos os outros ramos do direito aqui no nosso vídeo, tá bom? Então, eu te espero no nosso próximo vídeo, onde falaremos sobre outros assuntos importantes e relevantes.